mundo sempre a explorar. No Da Malu a gente vai viajar. Vem comigo, vem lembrar os momentos bons do que é amar. No podcast a gente se encontra, sons que conectam, a alma desponta. Entre histórias e risos a verdade aflora. Boa tarde, amigos e amigas ligados aqui na Rádio Web Liderança. Hoje, 7 de dezembro de 2025, está começando mais um episódio do podcast da Malu Weber. Você pode nos acompanhar também pelos canais do YouTube. Pelo canal do YouTube, se inscreva, compartilhe, manda o seu like, deixa um recado para aparecer ao vivo. Compartilhe a live para que mais pessoas possam participar. O podcast da Malu, ame a sua história, você é incrível por causa dela. Está começando hoje recebendo uma pessoa muito especial. Ela, que é estudante de psicologia. E Stephanie, seja muito bem-vinda e nos conte como você escolheu essa profissão. Olá, boa tarde, Malu, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu que fico muito agradecida que você veio. Então, né, a psicologia, ela simplesmente surgiu na minha vida. Desde muito nova, eu tenho muito interesse pela saúde mental. Que legal. E acompanhando uma cantora chamada Demi Lovato, ela sempre falou muito sobre saúde mental, campanhas anti-bullying, e ouvindo ela, eu achava isso muito interessante, né? Mas a psicologia ainda não era, assim, uma profissão pra mim. Não era uma coisa que eu enxergava pra mim, né? Daí, com o passar dos anos, quando eu tinha meus 16 anos, acabou que eu acabei enfrentando ali, né, uma depressão. Entrou em depressão. Por causa da Covid, eu também tive a perda do meu avô, que era uma pessoa muito próxima de mim. Então, foram uns anos bem difíceis pra mim. Mas aí eu acabei pesquisando sobre, né? Porque eu acabava ficando por casa, todo mundo, na época do Covid. Acabei descobrindo o ramo da psicologia em si, né? E você faz estágio hoje? Faço estágio já. Eu faço estágio agora no Cais Mental, que fica no segundo andar da Pão 8. É um ambulatório. Ali na 48? Isso, é um ambulatório de saúde mental. Muito bom. Sim. E Stephanie, e o que mais te encanta assim na psicologia? Eu acho que tudo. Eu achava que ia ser uma coisa meio engessada quando eu comecei, né? Mas hoje em dia, que eu estou no 5º semestre e a psicologia são 10 semestres, então eu estou na metade do curso agora, eu vejo que é uma área incrível, é uma área muito humana, tu tem que ter muita empatia, tu tem que ser muito humano nessa área. E, ao mesmo tempo, tu tem que estudar afinco, né? Pra conhecer as abordagens, descobrir a melhor forma de trazer essa parte humana no tratamento pro paciente. Porque é assim que a gente consegue resguardar aquela pessoa, né? Ajudar ela a se salvar. Sim. E tu já tem, assim, esse feeling de conversar um pouquinho com a pessoa e já sentir o que está acontecendo, se ela está entrando em depressão ou se ela está muito eufórica. Tu já tem, assim, esse feeling contigo já? Esse feeling é uma coisa que a gente vai criando enquanto a gente faz a faculdade, né? Agora que eu tô no meu segundo estágio, eu já fiz no estágio anterior, mas eu tô no meu segundo estágio, e nesse segundo estágio eu faço acolhimento das pessoas, né? Eu faço essa obtenção de dados, que é a anamnese, que a gente chama, né? Que é descobrir o endereço da pessoa, o nome completo, idade, essas coisas. A pessoa vai se abrindo com a gente, né? Então, tu já tem uma noção ali, essa aqui tá sofrendo luto por parte da mãe. Esse aqui tá com ansiedade por conta da escola, porque as pessoas acabam se abrindo com a gente, né? Então, tu acaba descobrindo como ter esse feeling na hora do estágio. Vai conversando e vai vendo. Isso. Ai, que legal. E assim, tá sendo assim o que tu esperava, assim, esse estudo da psicologia? Conta pra nós. Tá sendo muito mais, na verdade. Porque eu comecei a faculdade com 18 anos, né? Eu entrei na faculdade 6 meses depois de me formar na escola. Então, assim, eu era muito novinha, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Não imaginava que eu pudesse estar numa faculdade um dia, até porque eu sou bolsista, né? Eu entrei pelo Enem na faculdade. Ai, que legal. Então,
E faculdade... é bem difícil entrar pelo Enem, né? Foi bem difícil. Tem que ser muito estudar muito, né? Com certeza, foi bem difícil. Na verdade, assim, o difícil é a documentação. A parte de documentação que eles pedem para comprovação, né? Que tu pode pegar essa vaga para ti. Porque o Enem, na verdade, eu fiz uma vez só. Eu fiz, na verdade, com o plano... Eu falei para meus pais assim, eu vou fazer o Enem, mas vocês não esperem nada de mim. Porque eu não estou levando fé. Mas a minha mãe, eu lembro que a minha mãe falou assim, minha filha... se der certo, deu. Se não deu, não deu também, tá tudo bem. Tão bom o apoio da família, Sim, né? Sim, a minha família apoia muito, todo mundo, graças a Deus. E assim, acabou que eu fiz e passei de primeira. Olha. Daí, no primeiro semestre, eu apliquei, né, pra mim conseguir a minha vaga em psicologia. Daí eu consegui a vaga. Quando eu fui aplicar os papéis, a papelada, eu perdi a minha vaga. E eu fiquei muito triste, obviamente, né? Foi muito doloroso perder, porque a vaga já era minha. E eu perdi por conta da documentação, então foi muito difícil pra mim. Que porém, pecado. Sim, foi bem difícil. Porém, mas deu pra reverter? Aí é que tá, teve o segundo semestre, eles abriram de novo. Que legal. E daí tinha uma vaga, eu falei, essa vaga é minha. Essa vaga, olha. E daí eu apliquei de novo e consegui passar. E daí eu comecei a faculdade na Uniriter da Zona Sul. E 6 meses depois eu pedi transferência para a Uniriter da FAPA, que é mais perto da minha casa, né? Sim, porque eu ia dizer há pouco que lá é mais longe, né? É muito longe. Eu pegava 2 ônibus para ir, 2 para voltar, sair de casa 4 da tarde para chegar às 7 da noite na faculdade, chegava em casa depois das 11 horas da noite. Daí acaba sendo exaustivo, né? Foi bem exaustivo, mas valeu a pena. Vale a pena, sim. E, Stephanie, vamos ver se o pessoal já tá no chat chamando ali pra gente... Igor Jocelis Lame. É porque quando é do Instagram, ele vem Igon é o marido da Rosa. Sim, minha diva. Sim, ele tá mandando tchauzinho aqui, ó. E Maria Eduarda Pinheiro. Querida diva. Isso. Minha amiga. E tem o Fábio Gonçalves também. Não, a Fabiola, eu falei errado. Fabiola Gonçalves está mandando que tu é uma maravilhosa, além de linda e muito inteligente. Minha prima. Tá. Isso aí, né? Que legal que o pessoal tá ali no chat. Então eu vou falar aqui para vocês. Fico nos acompanhando nessa tarde maravilhosa que a Stephanie está aqui conosco para falar um pouquinho de psicologia, que é muito bom esse assunto, né, pessoal? E acompanhem pela Rádio Web Liderança. Dê seu like, vão comentando aí que a gente vai falando ao vivo aqui com vocês. E continue, Stephanie, então. Então, né, foi assim, e daí, dessa forma, eu consegui a segunda vaga, né? Fiz 6 meses lá na Zona Sul de Porto Alegre. E depois vim pra FAPA, que é mais perto da minha casa, então pra mim é melhor. E agora eu tô desde o segundo semestre na FAPA. E daí, esse estágio ali na 48 pra ti também tá conciliando, assim, bem? Tu tá... Daí é só ali ou vai em outros lugares, assim, tipo em CAPES, alguma coisa, ou fica só nesse local? O meu estágio ali no Cais Mental, que fica na 48, né? Ele é no SUS. Ou seja, a gente faz atendimentos que tem encaminhamento das UBSs, de CAPES, do Ministério Público, do Conselho Tutelar. Eu fico... agora eu fico só no Cais Mental, que fica ali na PAN 8, né? Porém, eu estou aprendendo ainda a fazer algumas coisas. E quando eu aprender todo o fluxo de atendimento, eu vou também ir como é que é o nome? Para a Secretaria da Saúde, junto com a minha supervisora, que é a Sabrina Gonçalves, que ela é a coordenadora da saúde mental aqui de Alvorada, para ajudar ela a fazer outras coisas lá na Secretaria da Saúde. Eu ainda não sei que coisas são essas, vou descobrir. Mas daí tu já é um processo já do teu estágio, que tu já vai estar trabalhando na área. Isso, já estou trabalhando na área, né? Eu abro prontuários, eu acesso o IPM, que é o sistema do SUS. Eu marco consultas com psiquiatras, psicólogos, eu faço esse acolhimento, né? E assim, Stephanie, tem alguma coisa assim que te marcou muito assim nesse sentido, assim, de sofrimento e vulnerabilidade das pessoas, assim, que tu já está atendendo? Tem alguma coisa assim que já te marcou, assim? Muita coisa marca a gente, né? Ainda mais quando a gente fala em estágios. Esse é o meu segundo estágio. Eu fiz um estágio também na Aurora da Vida, que é um centro para pessoas neurodivergentes, né? Ou seja, pessoas com autismo e afins.
E muita coisa marca a gente nessa profissão. E teve um caso que me marcou muito, que foi uma mãe levar o filho lá, na Aurora da Vida, né? E daí ela falou que precisava de ajuda pro filho dela, porque esse filho precisava aprender a fazer as coisas sozinho, que era uma coisa que ele não fazia, né? Ele era bem independente dela. E a mãe também tem que ser orientada, né, Sim. Stephanie, para saber como lidar, porque para a mãe gera um sofrimento, assim, como que vai lidar, né? A gente fala muito disso, que gera um sofrimento tanto para a pessoa que precisa de atendimento, como para a família, como para os profissionais da área também gera um certo sofrimento. E nesse caso da mãe, foi um caso que me marcou muito, porque essa mãe pegou e falou pra gente assim: eu preciso que vocês ajudem meu filho, porque eu tô morrendo. Sim, essa sensação que as mães ficam de não ter... porque é lidar com o desconhecido quando é a mente humana, que a pessoa não sabe, às vezes, dar como é que eu vou te dizer, uma ansiedade na criança, algum estresse que a mãe não sabe como lidar, né? Sim, normalmente é mais ou menos isso? É só o sentimento, né, assim, que traz ansiedade, depressão para essas famílias. Porém, nesse caso em específico, a gente foi investigar, né, como assim? Tá se sentindo dessa forma? E ela, não, eu tô com câncer e eu tô em fase terminal. Então foi um caso que me marcou muito. Ela também estava muito doente. Ela estava muito doente, então foi um caso que me marcou muito, porque é nesses casos que a gente percebe que o braço da psicologia, ele não é tão longo, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. E tem, assim, Stephanie, os gatilhos, assim, que pode uma pessoa entrar em crise e só o psicólogo, só o psiquiatra ou só a medicação que consegue alcançar aquela mente que está vulnerável, que está doente? Então, nesse sentido? Sim, existem muitos gatilhos. Tem muitos gatilhos para diversas situações, diversas pessoas. Cada pessoa vai ter um gatilho diferente, né? Isso quando tem, às vezes tem pessoas que não têm. Mas, nesses casos, a gente sempre vai recomendar, né, uma ajuda na saúde mental. E pânico também? Também, em crises de pânico, e assim, vamos supor assim, uma pessoa está em pânico, daí... É certo, assim, pegar e abraçar a pessoa ou se distanciar? Ou como é que... É quando tu não é profissional da área? Sim, tudo depende. Porque cada pessoa, ela vai reagir de uma forma diferente, né? Então, assim, se é uma pessoa que gosta de contato físico, talvez o indicado seja abraçar essa pessoa, mostrar que tu tá ali por ela apoiando. Um amor, né? Sim, mas tem gente também que não gostam, né? Ou na crise também o polo vira, assim, que não aceita, pode ser também? Exatamente. E pode te machucar, então o certo também é ficar distante, se a pessoa não quer, e conversar com ela. Olha só, vamos se acalmar, respira fundo, né? Tem aquela... como é que é o nome? Aquele exercício de respira fundo, solta o ar, toma uma água. Né? É muito importante tu também ficar calmo nessa situação para conseguir acalmar o outro. E é isso aí. E daí tu já tá assim nesse processo de lidar com as pessoas, já tem mais o conhecimento. E me conta assim se já aconteceu alguma coisa próxima de ti que tu já conseguiu conter assim. Sim, já aconteceu de umas 3 situações para mais de pessoas tendo crises nós, então. de ansiedade perto de mim, e eu fiz aquilo que eu poderia fazer no momento, né? Que é acalmar aquela pessoa, eu ficar calma primeiramente, né? Para conseguir acalmar a pessoa, levar um copo d'água, fazer esse exercício de cheira a florzinha, assopra a florzinha, né? Conversar com a pessoa, o que tu tá sentindo agora? Por que tu tá sentindo isso? Vamos conversar, vamos entender da onde está vindo esse sentimento de ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro, um futuro incerto, e onde essa pessoa ela vai catastrofizar aquele sentimento, né? Vai pensar diversas coisas ruins que talvez nem vão acontecer. Então a gente conversa com aquela pessoa para ela entender que aquilo é um medo irracional. E assim, esse estágio tá mudando assim a tua visão de tudo isso? Como é que tu tá vendo assim? Sim, esse estágio está mudando completamente a minha visão, porque ainda mais pelo fato de ser a minha primeira vez atuando no SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, muito importante, que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, estar inserida no SUS, ter acesso ao fato de
quando eu estou lá dentro, ser uma profissional da saúde, onde as pessoas vão me ouvir, vão acatar aquelas coisas que eu estou falando e fazendo, é muito importante, até nesse sentido de medo profissional, né? Quando eu cheguei lá... Já tá com mais autonomia na tua profissão. Sim, quando eu cheguei lá, eu tava completamente apavorada, né? Meu Deus, as pessoas não vão acatar o que eu tô falando, porque vão olhar pra mim e falar, uma menininha... tu é muito jovem, né, Stephanie? Eu tô com 21 anos agora, mas as pessoas costumam falar que eu menos. aparento ser mais nova. E até acontece às vezes de eu abrir a porta e chamar a pessoa e a pessoa me olhar, tipo... Ih, essa menina aí vai me entender. E até o meio de falar, assim, às vezes, né? Daí a gente... Daí tu te passa, assim, com mais calma. Sim. Mais assim, né? Sim, a gente costuma adotar, né, uma postura mais profissional, né? Falar mais firme para as pessoas entenderem que a gente tá ali como profissional também. Posso ser muito nova, mas eu tenho estudado muito para ser o futuro da profissão da psicologia, né? Isso. E o que mais te surpreendeu, assim, nesse sentido, assim, tudo isso? Nossa, muita coisa me surpreendeu nesses últimos anos que eu tenho estudado psicologia. Mas eu acho que o que mais me surpreende ainda é como a mente humana funciona, assim, de fato, porque cada mente tem um funcionamento diferente, né? A gente estuda sobre como o cérebro funciona, né? E só quem estuda muito que consegue ler toda essa situação, né? Sim. Porque é muita coisa pra gente estudar, né? Que é muita informação. Sim, a gente tem livros, artigos pra ler, atividades pra ver, podcasts. Isso, olha. E muda muito, assim, também da característica da família, como que foi criado. Tudo isso aparece em alguma forma, assim, da pessoa ser, né? Com certeza, Malu. Inclusive, é uma coisa que a gente fala bastante na psicologia, que é o fato de o ambiente que tu for criado vai sempre falar por ti, né? Por exemplo, eu fui criada com uma família muito amorosa, que me apoia muito. Então, eu tenho esse sentimento, assim, de ser acolhida pela minha família, sempre. Então, pra mim, as coisas vêm mais fáceis, porque eu sei que eu vou ter o apoio da minha família. Tem um apoio, um amor da família. Exatamente. Isso é muito importante. Mas aí tem pessoas que possuem mais essa segurança, né, de fazer algo porque não tem um apoio da família, de amigos. Então, o ambiente que tu foi criado, que tu foi estruturado, sempre vai falar por ti. E tu acha, assim, Stephanie, que as pessoas sofrem mais do que aparentam? Como é que funciona também, assim? Sim, porque muitas pessoas, elas costumam fazer o quê? Elas escondem o que elas sentem, né? Ou então, elas fazem outras coisas pra ignorar esse sofrimento, né? Tipo, elas se sobrecarregam no trabalho, em casa. Então, elas pegam esse probleminha que elas estão e colocam lá embaixo pra não dar muita bola. Então, acontece muito disso das pessoas sofrerem no silêncio. Isso. E a pobreza, assim, tu acha, e a vulnerabilidade, ela impacta, assim, a saúde mental? Com certeza. Muito. A vulnerabilidade social, a pobreza, elas são muito impactantes na saúde mental de todo mundo. Até porque, o que é saúde pra ti? A saúde, ela é tanto o teu bem-estar físico como o teu bem-estar mental. E a pessoa tá leve de tudo, né? Se Com sentir, certeza. Né? Então, as pessoas que costumam estar em mais vulnerabilidade social, quando elas estão sempre preocupadas em trabalhar hoje para colocar o pão na mesa hoje, elas sempre vão sofrer mais. E assim, Stephanie, qual história que mais te marcou, assim, de vulnerabilidade, pobreza, ou até a pessoa mesmo ser uma pessoa muito carente, assim, o que mais te marcou, assim? Olha, muitos casos já passaram por mim, né? Então, ainda mais por atuar no SUS. Então, muitos casos acabam marcando a gente, porque, às vezes, tu vai tentar ajudar com a saúde mental, mas a pessoa não tem que comer em casa. A pessoa não tem uma roupa decente para poder usar, porque o sistema capitalista falhou com ela. E vem falhando sempre, né? Então, a gente vê que muita coisa... A gente da psicologia, nosso braço não vai estender naquela pessoa. Não tem muito que a gente consiga fazer. E tu te emociona, assim, quando alguém vem para tratamento ou vem conversar sobre as suas fragilidades ou que tem algum problema, assim, mental ou fragilidade mesmo? Ai, com certeza. Eu acho que essa coisa da psicologia, da gente ouvir o outro, também mostra muito o nosso lado humano, né? Então, eu sempre me emociono. Tem muitos casos que acontece a gente se emocionar e tá tudo bem,
do profissional ser emocional, porque a gente é humano, né? Aliás, tem uma frase do Carl Jung, que é o criador da abordagem analista, que ele fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas atacar uma alma humana seja outra alma humana. E é muito nisso que eu acredito, sabe? De humanizar a psicologia, porque ainda é uma área muito utilizada, né? Que muitas vezes só quem é da elite, quem tem dinheiro, consegue acessar. Mas, assim, que os profissionais também se colocam nessa área de eu sou profissional, tu é o cliente, tu é o paciente, a gente não tem nada em comum. E não é essa psicologia que eu acredito. Eu acredito que nós dois somos humanos e a gente vai se conectar de alguma forma. E então tem ali alguém que tá ali mais pelo financeiro, mais pelo, assim, racional, tu acha? Ah, com certeza, né? Em toda profissão vai ter isso, de ter a pessoa que tá ali só pelo dinheiro. Vai ter pessoas, infelizmente, que são preconceituosas, racistas, homofóbicas, mas nós que sabemos que é o certo, né, que é o acolher aquela pessoa, ser antirracista e coisas do tipo, a gente sabe que a gente tem que ser maioria e se apoiar e coisas do tipo. Que legal. E já temos mais gente no chat, ó, aqui, ó. Tem a Rosa, e que ela é um privilégio ter você parte da família dela, sempre aprendendo com você, olha aí, ó. Tem que você é um exemplo maravilhoso de mulher, que sabe ser dedicada à leitura desde a infância, muito estilosa, batalhadora e com certeza será uma profissional sensacional. Olha, que legal, olha aí, a Rosa tá te mandando esse recadinho. Sim, minha Dina, né? Minha família sempre me apoiou muito, minha mãe, a Patrícia. O Alex Facenda também está aqui, a minha colega Stephanie está voando. Ó, o Alex está assistindo, que legal. O Alex é amigão nosso também de infância. Que legal, olha aí, ó, vendo ele aí, eu acho que uma hora eu vou convidar ele para vir também. Ah, ele vai adorar. Mas voltando, Stephanie, que legal, hein? Que mundo pequeno, né? Sim. E então conta mais para nós assim sobre quem tem autismo, como é que é assim, vai direto para psicologia ou vai para psiquiatria? Como é que funciona também quando é avaliado com autismo? Então, tudo na psicologia que tu me perguntar, eu vou falar, depende. Depende, tá? Sempre vai depender, porque cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso, né? Então, tem pessoas que possuem, né, o autismo, e o autismo, hoje em dia, a gente considera em 3 graus, né? Tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3. O grau 3 é aquela pessoa que ela vai ter suas habilidades mais prejudicadas, né? O lado social... E só profissionais que detectam? Ou sim, tipo assim, ó, alguém da família olha e vê que a criança tá tendo muito atenção, exigindo muita atenção, assim, já quer dizer? Então, apenas os profissionais podem dar o diagnóstico, né? Mas a família, a escola, amigos podem sempre falar: olha só, eu acho que talvez tu deve procurar um tratamento, uma avaliação médica para ver por que tu faz tal coisa, né? Isso, por exemplo, que eu ia dizer. Então, tem assim, por que reage, tem que ser analisado sempre por que reage daquela forma. Sim, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que são autistas que elas andam na ponta do pé, né? Então, isso é um caso, uma parte, tipo, um sintoma do autismo, né? Uma coisa que as pessoas autistas fazem, que se a pessoa observou, tu é da família, tu observou, tu vai indicar que essa pessoa procure uma avaliação médica, né? Tá, e o grau, assim, que tu tinha falado até o grau 3, né? Isso. E daí, assim, como que é o grau leve, assim, não é perceptivo, ou é descoberto na escola, como é que funciona? Então, normalmente as pessoas que têm o autismo de grau 1, elas demoram a descobrir esse autismo, né? Stephanie, e pode ser assim, tipo, uma pessoa ter em mente que é autista ou que é TDAH, ela mesma só, e não se abrir, os outros até ver, mas ela segura isso com ela? Acontece muito também das pessoas não quererem um diagnóstico, né? Não quererem ser vistas... Porque quer dizer doença mental ou não?
Não chega a ser uma doença mental. É um transtorno? É uma neurodivergência, né? O cérebro da pessoa funciona de uma forma diferente mesmo. Então, o que acontece? Essa pessoa pode não querer ser enquadrada nesse aspecto, né? De ser parte da comunidade PCD, que é a pessoa com deficiência, e não querer ir atrás desse diagnóstico. Acontece bastante, sim. E é o teu modo de ver? Isso é muito sério ou dá para ser tratado? Fala também um pouquinho assim da parte técnica de tudo isso que eu estou te perguntando, porque às vezes assim a gente se empolga a perguntar essas coisas. Né? Sim, claro. Então, depende, né? Cada caso é um caso, no sentido de para algumas pessoas, né, por exemplo, que têm o aspecto do autismo em grau leve, ela não vai ter tantas habilidades afetadas, né? Talvez ela consiga se comunicar bem, talvez ela consiga trabalhar bem, tranquilamente. Porém, pessoas que têm o aspecto no nível 2, nível 3, elas vão ter essas dificuldades sociais, elas vão ter dificuldades alimentares, tem texturas que elas não vão conseguir comer, daí elas vão ter uma dieta mais regrada, né? Se alguma coisa fugir da rotina delas, vai ser prejudicial, porque elas têm uma rotina muito engessada, né? E quando alguma coisa foge, pode causar uma crise. Então, depende da pessoa também. E por isso é tão importante o tratamento e buscar ajuda de profissional, né, Com certeza. Stephanie? E buscar ajuda, assim, ao teu modo de ver, não é fraqueza, então. A pessoa tem que... Ou um familiar alertar, alguma coisa assim, tem que ter esse olhar. Com certeza. Muitas pessoas têm esse estigma, né, de quem procura ajuda profissional na saúde mental, ela é fraca, ela não sabe lidar, ou que é mimimi, sendo que não é assim, né? Não. Somos humanos e às vezes a gente vai precisar de alguma ajuda, porque a gente não tá sabendo lidar com algo. Entendi. E quem tu vê, assim, que tem mais preconceito, assim, é quem não tem, assim, instrução, quem é, assim, mais de mais idade? Como é que funciona, assim, esse lado do preconceito? Hoje em dia, eu vejo muito esse preconceito pro lado das pessoas da geração anterior, né? Por ter crescido ouvindo da outra geração ainda, que, menino não deve chorar, menina tem que aguentar as coisas mesmo. Então, por terem crescido ouvindo esse tipo de coisa, essas pessoas acreditam que buscar ajuda com um psicólogo, uma saúde mental, elas vão ser fracas ou elas são de mimimi, sendo que não é bem assim, né? E eu vejo que a minha geração, mais pra frente, assim, a gente não vê assim as coisas, né? Inclusive, pra gente, é normal falar, hoje eu tive sessão com a minha psicóloga e foi super bom, hoje foi super ruim, mas acontece, né? Então, eu vejo que é muito dessa geração anterior, mas é algo que tem mudado com os tempos, felizmente, né? E não é uma grande parte das pessoas que estão cuidando dessa parte, né? Tem gente que tá no automático e não tem jeito, né? Muitas pessoas normalizam isso de estar no automático, sendo que não é assim, Não né? é normal. Causa doença, Stephanie? Pode trazer transtorno de ansiedade, pode trazer depressão. Mas, assim, estar nesse automático é tão normal para elas que elas nem percebem isso, né? Certo. E, assim, o que mais, assim, como a história de vida de uma pessoa te influencia na saúde mental dela hoje, assim, a história dela, e daí tu olha e tu enxerga, assim, que essa tá com problema por causa da história dela. Então, a gente sempre vai avaliar a pessoa ao todo, né? O ambiente que ela cresceu, o ambiente que ela está inserida hoje, o trabalho dela, a família, amigos, e tudo isso vai influenciar. Existe um protocolo? Depende, porque na psicologia a gente tem várias abordagens, né? É igual a medicina, né? A pessoa se forma em medicina e daí ela escolhe uma área para atuar. Me formei em medicina hoje e eu vou atuar como pediatra. Eu vou atuar como cardiologista. Na psicologia é a mesma coisa. A gente tem diversas abordagens, por exemplo, a TCC, a gente tem a psicanálise, a gente tem a abordagem analítica e a gente vai escolher uma abordagem para seguir. E a partir dessa abordagem, cada abordagem, ela vai ter um modo de tratar a pessoa, né? Tipo, a psicanálise, ela vai analisar mais o interior dessa pessoa. A psicanálise, que quem criou foi o Freud, ela vai ver muito, ver dentro da pessoa, né? Ver o interior dessa pessoa, ver
o que tá influenciando essa pessoa a ser assim, que tá no âmago dela e que ela não deixa sair. Ou então a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela já é totalmente diferente da psicanálise, né? Porque ela analisa os comportamentos da pessoa. Ela vai, de uma forma cognitiva, de uma forma mais engessada, ela vai te dar exercícios para te treinar, para te fazer as coisas. Por exemplo, se a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade, onde ela não consegue estar em um ambiente com outras pessoas, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai treinando essa pessoa para ela conseguir estar nesses ambientes. Entendi. Então, cada abordagem vai ter um modo de tratar o paciente. Uhum. E tipo assim, ó, Stephanie, não sei se tu já está nessa parte no teu estágio. Uma pessoa vai numa consulta e ela mesma decide, não vou mais, não preciso mais. É ela mesma que se dá Essa alta? Isso. Sim, acontece muito da pessoa abandonar um tratamento no meio e não tem o que a gente possa fazer. Não porque tu buscar tratamento na saúde mental é uma decisão tua. E se tu quiser abandonar, tu pode abandonar. E se tu quiser voltar, tu pode voltar. Sempre vai ser a decisão do paciente. Do paciente. Então, é assim que funciona. Então, e se tu tá lidando assim com o paciente e vê que ele precisa de mais recurso, daí tu também auxilia ele a procurar psiquiatra, Sim. mais coisas. E como funciona assim para tu falar isso pro teu paciente? A gente sempre vai na base da conversa, né? Olha só, eu tô achando que somente o tratamento aqui na sessão comigo, né, no caso psicóloga, não tá funcionando tanto no teu caso. O que tu acha da gente começar um tratamento medicamentoso? Nesse caso, eu vou te encaminhar para um psiquiatra e daí eu te dou um parecer do que eu acho sobre as nossas sessões e esse psiquiatra, ele vai te dar um medicamento, né? Porque quem prescreve medicamento na saúde mental é somente o psiquiatra, né? Não é o psicólogo. Muita gente confunde às vezes. Entendi. E conta assim um pouquinho para nós assim da tua infância, assim, como que era a Stephanie na infância, assim. Eu cresci em creche, né? A minha família tinha creche, a minha Dinda Rosa e a minha mãe, a Patrícia, elas tinham creche, então eu literalmente nasci em creche. Olha, tu é filha da Patrícia. Sim, querida. Tu conhece a Patrícia também, Sim, né? Eu conheço a Patrícia, conheço a Rosa, então que pessoal legal. Que legal, então, que tu tem essa... E me conta também, essa família linda, e me conta também que na família todos acham assim que tu lê muito, que tá até na beira da piscina tu tá lendo. Eu acho muito legal isso. Sim, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu comecei a ler muito cedo. Então, quando eu estava no ensino fundamental, sempre que eu tirava nota verde, né, nota boa, meu pai e minha mãe, quando tinha o Zafari aqui ainda em Alvorada, o Zafari não, o Big, perdão. Na 40 ali. Isso. Meu pai e minha mãe me levavam na sessão de livros, eu ganhava um livro sempre que eu tirava uma nota boa. Então, a leitura sempre foi uma coisa que é natural pra mim, eu sempre gostei de ler. Eu tenho vários livros em casa, então pra mim é normal, é já pensou em escrever um livro assim da tua história? Da minha história eu não escreveria, mas sobre saúde mental? Sobre um livro sobre saúde mental, quem sabe um dia, né? Olha, que legal, muito legal. Mas assim, a minha família é muito boa, sempre me apoiou muito. A minha mãe, a Patrícia, meu pai, a Arilda, minha irmã, Stacy, minha irmã tem 9 anos e... Será que essa Mana vai seguir os passos da Mana? Quem sabe? Hoje em dia ela quer ser professora de criança. Que legal. Mas eu mudei muito de profissão quando eu era mais nova, então quem sabe... Os caminhos que ela vai querer tomar vai ser um caminho que vai ser apoiado, porque a minha família é muito assim de apoiar, né? Como tu viu nos comentários, a minha prima então, Fabiola, ali, que mora em Santa Catarina, e mesmo assim tão amiga muito, apoiando juntinho a esposa com a gente, dela, a Nani também me apoia muito, o filhinho delas, o John, meu afilhado, meu amor. Um beijão para elas todas. Tem a minha outra queridas. prima, a Yasmin também, que é veterinária, tem a Lumi Vet, né? A esposa da Yasmin, a Natália também me apoiam muito. Então, assim, a minha família sempre foi assim, de me apoiar. Então, é uma segurança que eu tenho muito grande. Inclusive, tem uma coisa muito engraçada, que é o fato de, quando eu tava na 2ª série, a minha prima Yasmin, ela tava no último ano da escola, né? E daí, quando eu entrei na faculdade no 1º semestre, a minha prima
tava no último semestre da faculdade, na mesma faculdade, e a gente tava na mesma escola. Conseguiu se encontrar. Então a gente tava, eu legal. tava começando e ela tava terminando nas duas vezes. Olha, eu acho isso muito engraçado, né? Muito legal. E assim, Stephanie, qual uns 3 livros assim que tu poderia indicar pra gente, assim, que tu já leu? Que tu gosta muito. Eu já li tanto livro que eu já nem sei mais o que indicar para as pessoas, mas um dos meus livros preferidos, assim, é o livro A Metamorfose, do Kafka, né? Porque é um livro que, dependendo de quando tu lê, tu vai ter uma interpretação diferente. A primeira vez que eu li ele, eu achei que falava sobre depressão, mas depois que eu li ele mais velha, eu percebi que falava sobre o capitalismo. Então, sempre que tu lê esse livro, tu vai ter uma interpretação diferente de acordo com o que tu tá sentindo, na minha opinião. É um livro maravilhoso. E por isso que é tão importante a leitura, né? Sim. Porque daí tu vai entendendo as coisas mais assim que já aconteceram e que estão para acontecer, porque tem uma política dentro das situações, né? Que tu tem que tá acompanhando tudo, né? Sim, a leitura é uma coisa muito importante, né? É uma coisa que eu falo pra minha irmã e pra minha filhada Mariana, que elas têm que ler mais, elas são novinhas, elas têm 9 anos, e eu falo pra elas que elas têm que ler mais, porque isso vai ajudar na escola, porque isso ajuda na interpretação de texto, ajuda a escrever melhor, porque tu tá vendo palavras, ajuda a melhorar o vocabulário, porque tu tá aprendendo novas palavras, né? Então a leitura é uma coisa muito importante. Muito legal. E assim, Stephanie, sobre a saúde mental, assim, o que tu acha, assim, que prejudica a pessoa, a pressão, que a pessoa tá, assim, isso tudo gera, assim, uma doença mental? O que prejudica? Muita coisa pode prejudicar a saúde mental, né? Inclusive trabalhar demais, tá, gente? Também isso? Com certeza. Nossa, tem que desligar um pouquinho. A gente tem que ter sempre um momento de lazer. Inclusive foi um trabalho... Tem que ter. Com certeza. Inclusive foi um trabalho que eu fiz esse semestre com meus colegas, a Marlene e o Gustavo, meus queridos da faculdade. A gente falou sobre o burnout, né? Que é uma doença de saúde mental que... ela é quando tu se sobrecarrega tanto que a tua mente começa a falhar, né? Tu começa a ficar doente por causa disso. Então, a gente falou sobre os estudantes, no caso. E o corpo quer dar fuga daquela situação. Com certeza, começa a ter sintomas no corpo, né? Tu começa a ter sordorese, tu começa a ter insônia. Então, até mesmo trabalhar demais, estudar demais, vai te prejudicar. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Stephanie? Tem que dormir bem, tu tem que ter um momento com a família, com os amigos, um momento pra ti. Não precisa ser alguma coisa extravagante. Mas eu não tenho dinheiro pra sair, pra lazer. Não precisa sair pra lazer. Obviamente que é bom sair, mas se tu tá apertado naquele mês, tu pode simplesmente ir pro teu pátio da casa, tu pode ler um livro, tu pode ver um filme, tu pode usar... A pessoa sendo criativa, Exatamente, fazer alguma coisa com as mãos, isso ajuda bastante, porque estimula bastante o cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, então isso é muito bom. E assim... Quem está assim acelerado, assim, o que tu acha, assim, é normal ou tem que a pessoa mesmo saber, não, eu tô demais? Depende, porque tem gente que elas são mais aceleradas, né? Minha mãe, inclusive, é uma dessas pessoas que elas são, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e é natural dela. Mas tem gente que é menos acelerada, tem gente que ela é uma pessoa mais lenta, mas se ela começou a ficar muito acelerada, talvez tenha algo de errado. Então, sempre vai depender de pessoa para pessoa. E isso também é o autocuidado, cada um que tem que se avaliar, né, sim, também, a gente né? sempre tem que parar pra se auto-perceber, né? Porque quem conhece a gente melhor do que a gente, que é a gente desde sempre. E a gente acha que não é a gente que se conhece, os outros conhecem mais a gente, porque vê mais a gente atuando, né? A gente tem que se ver melhor, né? Entendi. E assim, Patrícia, vamos fazer Patrícia, eu falei só porque é tua mãe. Sim. Muita gente confunde eu e minha mãe, tá tudo bem. Gente... Stephanie está aqui comigo. Até eu vou comentar no ar um pouquinho assim o porquê que eu troco tantas palavras. Eu estou entrando assim em menopausa já faz mais de 6 anos e eu vou perguntar aqui para a psicóloga se isso é normal assim que está acontecendo comigo. Eu erro muito as palavras. Quem vive normal. Comigo já tá sempre me dando um alerta. Mas é bem normal. É normal. Não é uma coisa assim pra se preocupar, porque eu também faço muito isso. Inclusive, muita palavra foge. Eu fico, nossa, aquela palavra lá, gente, alguém me lembra. E, então, é uma coisa bem normal, ainda mais na menopausa, né? E eu era uma pessoa assim, mais que conseguia fazer 3, 4 coisas juntas. Hoje eu consigo fazer só uma.
e ainda com essas falhas, assim, e errando um pouquinho. Mas mesmo assim, eu creio que é isso aí, que eu tenho que estar conversando com as pessoas para saber como se achando, né? Como melhorando na saúde mental, né, Stephanie? E o que tu tem, assim, para deixar escrito, falado, assim, para as pessoas, assim, que estão passando, assim, quase que um burnout, assim? A gente sempre, quando a gente pensa em burnout, a gente sempre vai pensar que a gente tem que se afastar do estado estressor, né? Por exemplo, se eu tô com um burnout por causa dos estudos, eu tenho que diminuir os meus estudos, né? Obviamente não vai parar de estudar completamente, mas tu tem que diminuir aquela carga horária. Principalmente quem é vestibulando, né? Que tá sempre estudando muito, muito, muito. Tem que dar uma pausa, né, gente? Tem que ter uma preservação. Ou então, se a pessoa tá sobrecarregada no trabalho, tem que dar uma pausa. Gente, tá cheio o chat aqui. Eu vou chamar o pessoal aqui. A Cláudia Torres está aqui. Tem orgulho dessa menina mulher que vem de uma família maravilhosa e unida. Isso é verdade. A gente, todo mundo sabe, né, que está. Tem aqui também a Patrícia Paim, que é a tua mãe, né? Esta psicóloga. Esta psicóloga é um exemplo para a família, principalmente para a sua irmã, ó. Stacy, né? Isso. Que é fã número 1 dela. Ó, tua maninha é tua fã. É verdade, ela sempre tá falando na escola. Que legal. Tem a Marlene Moraes também. Minha colega. Tá dizendo aqui que você querida. É uma diva, uma amiga, uma colega, que tem muito empenho e responsabilidade e dedicação. Olha aqui, gente. Eu vou ler mais ou menos por cima, tá? Que tem muita coisa aqui para me comentar. E a Cláudia está dizendo que tu tem muito carisma, com esse profissionalismo assim que tu tem, né? Que atende muitas pessoas, muito legal. Se inscrevam, gente, no canal aí, dê seu like. A gente está pela Rádio Web Liderança, lendo os recadinhos aqui, que tem muitos recadinhos. A Renata Porto também está mandando que precisa rever os conceitos, ó, pelo que tu falou. Eu também achei que depois eu vou fazer uma análise bem legal aqui para saber onde que eu tô muito acelerada, pessoal. E então tá, curtam, comente, dê seu like lá. O chat tá cheio de gente ali. Muito obrigado, gente, pela audiência. Nós estamos aqui numa tarde maravilhosa com a Stephanie. Eu estou encantada com essa menina mulher que está aqui na minha frente, com muita informação para a nossa saúde mental, que a gente precisa muito, gente. Que se a gente não tiver em dia com a nossa saúde mental, a gente causa sofrimento para a gente e para todos que convivem com a gente. Me emocionei um pouquinho, mas vamos falar. E daí, Stephanie, que mais assim tu tem para falar sobre a saúde mental assim pra gente? A saúde mental é uma coisa de extrema importância, né? E se a gente não der valor, a gente acaba vivendo no automático. Sendo que a vida é uma só, né? A gente sempre fala, vou morrer uma vez só. É verdade, a gente vai morrer uma vez só, mas a gente também vai viver esse dia uma vez só. Uma vez só. Esse dia não vai voltar. Então a gente sempre tem que aproveitar o hoje, se trazer pro presente, porque às vezes a gente tá aqui de corpo, tudo mas a cabeça não tá ali, né? Uhum. Porque, eu tô pensando, eu tenho que fazer as compras desse mês. Mas eu tenho que escrever o relatório da faculdade. Mas eu tenho que fazer tal coisa, sendo que o momento presente... correndo pra sobrevivência também, exatamente. Né? O sistema capitalista faz muito isso com a gente, né? A gente tá sempre correndo atrás das coisas. Então, a gente tem que tentar se trazer no momento presente pra aproveitar aquele dia, aproveitar aquele momento, porque ele não vai voltar, né? E fazendo isso a gente consegue melhorar nossa saúde mental, trazer esse sentimento de bem-estar que vai ajudar a gente a produzir mais serotonina, né? Que é o que traz felicidade pro cérebro, né? Então vai ajudar a gente a ficar mais tranquilo, dormir melhor, conseguir se alimentar melhor. Teve alguém brincou aqui no chat aqui, ó, Renata Porto, só chego em casa para dormir, que ela falou, né? Então ela vai ter que dar umas pensadas, tem que dar uma cuidada nisso aí. Isso aí. Não, é muito bom. E assim, ó, quem quiser assim conversar contigo, quer deixar assim um recadinho assim para alguém falar contigo no WhatsApp, tem essa disponibilidade, como é que funciona? Então, né, eu tenho um Instagram, meu @ é stepainpc_acadêmica, porque eu sou estudante, acima de tudo.
E nesse Instagram eu faço posts falando sobre diversas coisas. Eu falo sobre saúde mental, eu falo sobre depressão, ansiedade. Muito bom, vou te seguir lá. Ai, por favor, também te sigo. Então, eu faço muitos posts no meu Instagram sobre as coisas da psicologia. Eu falo bastante sobre a minha rotina como estudante, como uma pessoa que faz estágio no SUS e na saúde mental. E eu tento sempre fazer o quê? Eu tento, de alguma forma, trazer a psicologia mais para perto das pessoas, né? Porque, como eu já comentei anteriormente, a psicologia ainda é muito utilizada. Então, muitas pessoas nem entendem o que a psicologia faz de fato. Então, eu tento humanizar a psicologia, trazer ela de uma forma mais humana, né? Que legal. Conectar com a cultura da gente. Então, dessa forma, a gente se entender melhor. Por exemplo, eu fiz um post semana retrasada falando sobre o Setembro Amarelo e a relação muito importante a relação do Setembro Amarelo com a personagem de um dorama. Então, trazendo, né, um filme, uma série com um conteúdo de saúde mental, eu acho que dessa forma as pessoas conseguem entender melhor, né? Então, eu faço bastante posts desse tipo no Instagram. Acho bem legal. E o pessoal tem gostado bastante também. Que legal. E que mensagem, assim, tu deixa para quem está nos ouvindo, assim, e que tu tá falando sobre psicologia? Primeiramente, agradecer, né? Todo mundo que tá aqui hoje, agradecer o convite. Legal. E falar que... Vou te convidar mais vezes para vir certeza. Aqui. Quem tá começando na psicologia agora... eu sei como é difícil, a gente se sente até um pouquinho burrinho, tipo, meu Deus, eu não vou aprender tudo isso. Que é muita informação, É muita informação de todos os lados, mas a gente acaba se subestimando, né? Porque a nossa mente é capaz de muitas coisas, inclusive de aprender várias coisas. Ai, que legal. É muito bom aprender, né? É muito bom, é muito importante também, porque... Isso faz parte também, assim, quando uma pessoa tá bem consigo mesmo, aprender... que ela se acha capaz, autossuficiente, né? Com que está aprendendo, que tá... O aprendizado, ele é muito importante, porque além de estimular o cérebro, né? Porque com o passar dos anos, o nosso cérebro, ele vai cansando, né? Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, o nosso cérebro, ele fica mais estimulado, isso é ótimo. Então, sempre que puder, aprende alguma coisa nova. Pode ser coisa bobinha, não precisa necessariamente fazer uma faculdade, tá, gente? Tu pode aprender a fazer alguma coisa de artesanato. Olha tu isso pode aí. Aprender uma língua nova, aprender a pintar, isso, né? tudo ajuda no organizar a tua mente, né? Exatamente. O cérebro, ele fica mais estimulado e dessa forma ajuda no bem-estar do cérebro. Olha que legal. E que tu diria, assim, para alguém que está sofrendo hoje, para não chegar ao ponto, igual tu disse há pouco tempo, do... Outubro Amarelo, né, que a gente fala sobre suicídio, né? Setembro Amarelo. Isso. O que tu fala, assim, para uma pessoa que ela tem, assim, os gatilhos? Não tenho mais saída, não aguento mais, eu tô no meu limite, ninguém me enxerga, que eu tô sofrendo. O que tu tem, assim, para dizer para essa pessoa? Eu diria que é muito difícil. Eu sei porque eu também já passei por isso, né? Eu comentei anteriormente que ali pelos meus 16 anos eu passei pela depressão. Inclusive, eu cheguei a pensar, né, em terminar com tudo. Foram momentos bem difíceis na minha vida, mas felizmente eu não cheguei ao fim. Tão jovenzinha, tu já tinha, assim, essa pressão na mente que tu não estava bem. Sim, desde muito nova acabou acontecendo isso. Por diversos fatores, né? E se eu tivesse feito isso, eu não teria visto a minha irmã crescer, não teria conhecido o meu afilhado John, que é um amor. E daí veio, assim, tu mesmo te fortaleceu, não tem que sair disso? Sim, foi muito disso. Procurou ajuda? Eu pensar no sentido de... Nossa, eu tenho uma família boa, eu tenho uma escola legal, eu tenho amigos bons na época. Olha que legal. Eu já tinha bons amigos, tipo o João, o Érico, o Leandro, a Maria, a Dani, a Larissa. E mesmo assim eu me sentia muito triste, muito desgastada, cansada. E eu não entendia da onde estava vindo esse sentimento, sendo que não tem um motivo específico para a depressão acontecer, né? Da gente ficar triste. Químico. É químico também. É químico também. Pode ocorrer, né? Tipo, eu perdi meu ente querido e daí isso ocorreu uma depressão. Pode ocorrer, mas acontece no químico também. O que acontece? O cérebro não produz mais tanta serotonina em algum momento. E quando não produz serotonina, pode levar à depressão.
Né? A pessoa fica fadigada, prefere ficar mais no quarto, mais recolhida, Sim. não consegue ter aquela energia para estar passando aquele sofrimento perto dos outros, né? Acontecia até de eu mentir que eu tava segurar que eu tava com dor de cabeça para não ir pra escola, porque eu não tinha vontade de sair de casa. Entendi. E eu sei que é muito difícil a gente sair dessa, porque parece que é um fundo do poço, né? Mas se a gente tá no fundo do poço, só tem uma única saída, que é para cima. Então, dá pra sair dessa, a gente não tá sozinho, a gente pode ter ajuda. Se tu buscar ajuda na saúde mental, tu vai obter essa ajuda, tu não tá sozinho. E é muito importante a gente lembrar que não tá sozinho, né? Eu acho que é o mais importante, porque a gente se sente muito sozinho. E vamos para um bate-bola, assim, rapidinho, então. Família pra você? Afeto. Afeto. Trabalho? Trabalho, realização. Futuro? Futuro, eu diria felicidade. Felicidade, ó. Que legal, Stephanie. É isso aí, então, né? A gente tem que trabalhar muito, assim, na gente, né? A positividade, saúde mental. Que legal que essa tarde aqui hoje com a Stephanie. Foi muito legal saber de tudo isso. E continuem acompanhando a gente pelas redes sociais aí, pelo RWL, que é a Rádio Liderança. E, Stephanie, muito obrigada Eu que agradeço. Que tu veio. E muito obrigada, pessoal, que está aí nos acompanhando também. Ficam conosco nos próximos episódios. E uma boa tarde a todos. Recebendo convidados, trazendo a emoção, ideias que dançam por inspiração, de temas variados sempre a explorar. No Damalu a gente vai viajar. Vem comigo, vem lembrar os momentos bons que é amar. No podcast a gente se encontra, sons que conectam, a alma desponta. Entre histórias e risos a verdade aflora. Cada episódio uma nova aurora. Damalu, a voz que nos une. Siga escutando, nunca é tarde, se imune. Recebendo convidados.